Salve galera, Daniel Neri, Sinasef e FMG na luta. Estamos aqui em Brasília, hoje como figura especial, que está muito envolvida com a luta do povo negro, não só aqui em Brasília, mas dialogando sobre essa questão racial no Brasil inteiro. Moema Carvalho, professora do IFB, da base do Sinasef aqui de Brasília, está aqui para falar com a gente um pouquinho sobre os impactos da reforma administrativa sobre a população negra brasileira e conversar um pouquinho com a gente sobre essa semana de lutas, o que significa essas lutas nessa semana especial, que é a semana que tem o Dia da Consciência Negra. E vamos lá, Moema. Professor Daniel, bom, sobre o impacto direto da PEC 32, na verdade, quando a gente fala da PEC 32, a diminuição do Estado, não é a diminuição real do Estado, né? É a diminuição do atendimento do Estado para as pessoas que precisam de uma intervenção externa para o problema que a gente tem da desigualdade no Brasil. Então, quando a gente está falando da PEC 32, a gente está falando da população que vai ser diretamente atingida, que é a população demograficamente, a maior população do Brasil, que é a população negra. A maior população demográfica do Brasil são mulheres negras, então a gente está falando que são pessoas que não vão ter, ou terão menos ainda, né? Acesso à saúde, educação e a serviços básicos, né? Historicamente, a gente tem uma sequência secular de afetações que rebaixam a qualidade de vida, a valorização da força de trabalho, né? A Divisão Internacional do Trabalho coloca sempre o povo negro, e especialmente as mulheres negras, abaixo da média do que é pago, do que é, enfim, valorizado para outros setores da população. Com relação a essa questão do Semana da Consciência Negra, Dia da Consciência Negra, a luta contra o racismo no Brasil, como é que tá? Tá difícil, né? Professor, nunca esteve tão difícil. Já era difícil, agora é praticamente impossível. Lá no MNU, no Movimento Negro Unificado, o MNU está fazendo 40 e poucos anos esse ano. Os relatos das pessoas que fundaram o MNU, eles sempre falam que realmente são os piores anos de enfrentamento ao racismo no Brasil que eles já presenciaram. Mas, enfim, a gente continua fazendo todas as nossas atividades, a gente continua cada vez mais entendendo a importância de mudar uma estrutura social a partir de uma visão antirracista, e isso vai para uma educação antirracista, um sindicalismo antirracista, enfim. Então, quando a gente quando a gente fala sobre o dia 20 de novembro, a importância de estar todo mundo nas ruas, porque isso não é uma luta só do povo negro. Na verdade, quando a gente está falando de uma sociedade menos desigual, ou mais justa, ou mais honesta, ou enfim, progressista, o termo que quiserem utilizar, a gente precisa entender que a estrutura social brasileira, ela é pautada em cima de corpos negros, né? São as mulheres negras, são os homens negros que fazem a manutenção. A gente diz que abre, né? A gente utiliza esse termo, que abre a cidade, abre os campos, abre os institutos federais, faz funcionar, faz a roda funcionar, faz a roda das nossas casas funcionarem, e mesmo assim a gente continua buscando e pedindo para os nossos aliados e aliadas antirracistas para que estejam com a gente, pensando realmente que a gente tem um Estado genocida, a gente tem um Estado que está matando a população negra, a gente tem que pensar que é a população negra que está morrendo de fome, a gente tem que pensar que é a população negra que está nas ruas, em situação de rua, que está fazendo o trabalho no campo e na cidade, né? Dentro dos movimentos sociais. Então a gente convoca, é uma convocação, e se não for o mais importante, é um dos mais importantes momentos que a população brasileira precisa estar nas ruas. A gente quer contar com todo mundo nas ruas, os sindicatos, os movimentos sociais, os aliados antirracistas, os professores, as professoras, os educadores, os estudantes. A gente precisa de todo mundo no dia 20. A gente precisa pautar tanto em território nacional, mas enfim, fazer essa comunicação internacional de que o Brasil existe, e ele existe a partir do trabalho da população negra, e agora não, né? Desde muitos anos, mas agora de uma forma muito piorada, do sofrimento dos corpos da população negra. Então, é um ato que precisa da presença de todos e todas e todes, e quem mais vocês quiserem convidar e quem mais vocês quiserem chamar. A gente precisa de todo mundo na rua no dia 20. Esse é o nosso momento.
Lembrar que a gente tem um governo e um presidente profundamente racistas. A gente tem, por exemplo, essas distorções, o desmonte dos aparelhos antirracistas do Estado. A Fundação Palmares, por exemplo, mostra pra gente a gravidade que é a gente ter Bolsonaro no poder. Por isso, dia 20 é o chamado pro Fora Bolsonaro, e o Fora Bolsonaro racista. Fora Bolsonaro, seu racista. Tamo junto, Sinasef FB com a professora Moema Carvalho. Tamo aí, Sinasef FMG também, na luta.